Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 26 de novembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E olha que coisa bacana que aconteceu de ontem para hoje. Vocês lembram? De anteontem para ontem, os russos fizeram um grande ataque com drones visando a infraestrutura ucraniana, principalmente a infraestrutura de energia elétrica. Não conseguiram causar nenhum grande estrago. Dos 75 drones, 71 foram derrubados pelos ucranianos, né? Ainda teve algum dano, mas nada muito significativo. Hoje, os ucranianos revidaram um monte de drones em Moscou, Tula, Smolensk, Briansk e aqui também na região ocupada de Donetsk. Rostov-on-Don está sem luz, um monte de cidades russas sem luz, e aqui em Donetsk ocupado também, falta de luz devido a drones ucranianos, né? Isso daí deu um problema para os russos, porque agora eles sabem que se continuarem atacando, os ucranianos vão revidar, né? Além da situação na lama, aqui na linha de frente, o problema é justamente o inverno que está chegando muito forte, né? Hoje, além de muita lama, tem muita neve. Teve uma nevasca muito grande ontem, acidente de trânsito, problemas em toda a Ucrânia com neve. Isso, lógico, vai tornar as coisas ainda mais lentas na linha de frente, né? Mas a gente tem algumas boas notícias. Os ucranianos conseguiram expandir mais uma vez a ocupação aqui em Krink, cada vez tomando mais áreas aqui na região. E em Avdiivka, que os russos fizeram mais uma grande tentativa de avanço ontem, não conseguiram grandes avanços aqui ao sul de Avdiivka e, na verdade, em nenhum outro lugar, né? Ou seja, parece que mais uma leva de ataque russo aqui em Avdiivka está chegando ao fim. No campo diplomático, a gente vai falar sobre uma matéria do New York Times absurda, comparando mortes ucranianas com palestinas, dizendo que morreram muito mais palestinos na faixa de Gaza, nos ataques de Israel, do que ucranianos na invasão russa, né? O que é um absurdo completo, porque eles compararam os números fornecidos pela autoridade palestina, que certamente são superestimados, com números do mínimo verificado, o menor número verificado de ucranianos mortos civis na guerra aqui na invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Só em Mariupol estima-se que mais de 150 mil ucranianos foram mortos, mas a gente não tem como confirmar, porque Mariupol está ocupada pelos russos. Como é que a gente vai saber os números? Os russos falam que não morreu ninguém, né? Para eles não morreu ninguém, mas a gente sabe que tem cemitérios enormes ali. Então, ou seja, uma comparação de merda feita pelo New York Times para ajudar a terrorista do Hamas, né? E ainda ofende os ucranianos com essa comparação de merda. E a Ucrânia vai montar sua marinha novamente para proteger o corredor de grãos, hein? As forças aliadas do Ocidente estão se comprometendo a fornecer navios para a Ucrânia para ela poder patrulhar ali a região onde tem o corredor de grãos. Vocês sabem, o corredor de grãos muito importante aqui para garantir a exportação de grãos da Ucrânia e garantir o preço do trigo num valor razoável no mundo todo. Ele hoje continua funcionando, estão saindo todo dia barcos aqui, mas, em tese, a Rússia não autoriza isso. Então existe o risco de um ataque russo nisso daqui, e a ideia é fazer uma marinha ucraniana para facilitar esse escoamento de grãos aqui da região, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Moscou em Chamas, Flávio Dino, Terror do Rodízio e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, ontem a gente falou sobre um ataque massivo de drones russos contra a infraestrutura ucraniana, principalmente em Kiev. Foram 75 drones russos ontem, né? E hoje fizeram de novo, tá? Hoje os russos mandaram mais drones, mas foi uma quantidade bem menor. De ontem para hoje foram só 9 drones russos, dos quais 8 foram derrubados, né? Muito menor. Não teve nenhum grande dano aqui, mesmo aquele desligamento de luz que a companhia de energia ali de Kiev falou que talvez pudesse ser necessário, não aconteceu, então não faltou luz em Kiev em momento algum, né? Mas os ucranianos responderam da forma que tinham dito que responderiam, fazendo um ataque similar, né?
E isso também vale para mísseis. Como os russos atacaram com drones, os ucranianos responderam com drones. Se os russos atacarem com mísseis, os ucranianos prometeram que vão atacar com mísseis também, né? E causaram uma confusão danada aqui na região de Moscou, Smolensk, Briansk, Tula, um monte de Kalunga também. Vários lugares aqui você vê, segundo os russos, eles derrubaram todos os mísseis. Mas a gente vai ver que não derrubaram não, porque tem imagens, né? Então, de novo, teve drones russos, né, atacando a Ucrânia, 9 drones no total, dos quais 8 foram derrubados. Mais uma vez, os drones Shahed 136 de fabricação iraniana usados pelos russos, né? Bom, e aqui tem a imagem da defesa antiaérea ucraniana destruindo os drones que foram lançados na noite anterior, né? Na noite anterior foram 75 drones, muito drone mesmo que foi lançado. A maior parte foi derrubada sem grandes problemas, mesmo aqueles que atingiram alguma coisa não chegaram a causar danos significativos, né? Bom, agora aí que tá, olha só, os 2 aeroportos internacionais de Moscou estão fechados, justamente devido a grande ataque de drones que está acontecendo na capital russa. Isso daqui foi durante a madrugada aqui no Brasil, né, durante a manhãzinha lá na Ucrânia, né? A televisão russa dizem que 11 drones ucranianos foram derrubados pela defesa antiaérea, isso daqui só na cidade de Moscou, enquanto um apartamento em Tula foi atingido, né? Feridos foram reportados por autoridades russas locais, né? Então aqui eles falaram que derrubaram a maior parte, mas não derrubaram tudo aqui. Primeiro o apartamento lá em Tula que foi atingido aqui. Dá para ver tudo queimado aqui, o drone entrou no apartamento, botou fogo ali no apartamento, realmente atingiu em cheio o apartamento. Não foi o único lugar não aqui, ó. Kaluga, Briansk e Moscou. Vamos ver esses aqui, ó. Isso aqui já é o pessoal vendo os carros que foram atingidos com drone, né? O pessoal saindo dos apartamentos, acho que é isso. A explosão, né? E os drones e os carros todos disparando, né? Ou seja, esse drone aqui não foi derrubado, esse drone atingiu alguma coisa. Pode não ter atingido o alvo, mas atingiu alguma coisa. Olha o barulhinho. E o barulhinho é o mesmo barulho de motoneta, né? De mobilete. Aqui, ó. Isso aqui é em Moscou, olha só. Um incêndio grande, diz que é uma estação elétrica que tem aqui debaixo dessa ponte, que foi atingida aqui no centro de Moscou. Ó. E tá pegando fogo com vontade aqui essa região. Aqui é a mesma coisa vista de outro ângulo, né? O transformador que ficava debaixo da ponte acabou explodindo ali e causando esse grande incêndio lá em Moscou. Teve outras coisas aqui também, ó, o pessoal mostrando aqui o dronezinho, vamos ver. Barulhinho de mobilete mesmo, né? O drone chegando ali, ó. Aí aqui tem mais imagens, eu não vou ficar tocando todas elas, porque né, é um monte de explosão num monte de lugar lá. Aqui dá para ver os carros todos explodindo aqui, né? E eles estão dizendo aqui ó, que foi 5 que foram reportados derrubados em Moscou à noite e 20 drones atacaram outras cidades russas. Ninguém sabe exatamente quantos drones foram usados pelos ucranianos, né? Os russos dizem que derrubaram a maior parte, mas não dá para saber, né? Aqui diz que também teve em Smolensk. Olha só, todas essas cidades aqui, ó. Teve em Briansk, Smolensk, Kalunga, Tula e principalmente aqui chegando a Moscou, um monte de drone abatido ou drone que atingiu alguma coisa ali na região, né? E aí começa os russos a falarem merda, né? Tradicional isso no Telegram, né? Vem aqui um cara lá de Tula falando um dia negro no calendário. Os ucranianos atingiram Tula. Só uma questão, por que fizeram isso? Ora, pelo mesmo motivo que os russos atingem as cidades ucranianas, para causar dor nos civis e com isso desincentivar a Rússia de atacar a Ucrânia, pô.
século XXI, um drone kamikaze atinge um prédio alto numa cidade pacífica. Pacífica o caralho, vocês estão atacando a Ucrânia. E a comunidade mundial está silenciosa sobre isso, né? Se guerra é ruim, por que todos esses líderes das democracias do Ocidente estão gritando? Por que não chamam um Conselho de Segurança da ONU por iniciativa do Canadá depois desse ataque terrorista em Tula? Oi, meu amigo, vocês que começaram esse negócio, vocês que invadiram a Ucrânia, tira os soldados da Ucrânia, os soldados russos da Ucrânia, acabou a guerra, não tem mais problema nenhum. Aí tá o cara chorando aqui, né? Que atingiram Tula e coisa e tal. Mas isso daqui é o que tem que fazer mesmo, porque o fato é o seguinte, se os russos atingem a infraestrutura ucraniana, o pessoal na Rússia fica tranquilo. Agora vendo que tem resposta, a situação pode mudar um pouco, isso desincentiva os russos de atacar as cidades ucranianas. Eu acho uma sacanagem isso? Acho, mas mais uma vez, o errado é quem começou a coisa. Muito antes de qualquer ataque ucraniano à infraestrutura russa, foram os russos que começaram no ano passado, no inverno do ano passado, o ataque à infraestrutura ucraniana, né? E agora estão sofrendo a mesma coisa. É bom que vejam que tem custo pro outro lado também isso daqui, né? Aqui, ó. E o que atacaram? Isso é o mais curioso, né? Aqui os russos falando, de acordo com uma versão, as forças armadas ucranianas atacaram Tula com drones feitos como asa voadora, que é parecido com o Geranium, né? Que é o Shahed 136. É como os russos chamam o Shahed 136, né? Ou seja, especialistas estão atualmente descobrindo que tipo de dispositivo é isso. Só se sabe que até agora que não é o UJ-22 nem o Beavers. Esses dois são drones de fabricação ucraniana, que os ucranianos já tinham usado contra os russos antes, mas dessa vez não foi isso. Dessa vez parece que os ucranianos estão produzindo agora drones similares ao Shahed 136. Caíram drones lá na Ucrânia, o pessoal da Ucrânia tem muito conhecimento de produção de armas. Na época da União Soviética, a Ucrânia era o grande celeiro de produção de armas da União Soviética, sempre produziu muito mais do que a Rússia no final das contas. Então o pessoal tem engenheiro capacitado, não tem sanção para comprar peça, então estão conseguindo agora montar drones parecidos com o Shahed 136. Verdade seja dita, o drone Shahed 136 em si é cópia de um drone americano que também aconteceu a mesma coisa. Os americanos usaram na guerra do Afeganistão e na guerra do Iraque, os iranianos conseguiram alguns desses drones e com isso conseguiram fazer engenharia reversa e começar a produzir esses drones, né? Então, qual que é a vantagem desses drones? É que eles já são testados, funcionam muito bem, são relativamente baratos, né, e causam problemas sem dúvida alguma, né? Donetsk é uma região da Ucrânia, mas ocupada pela Rússia desde 2014, né? Amigos, os blackouts em Donetsk têm acontecido, virou uma boa tradição local, tem acontecido já com frequência. Pelo menos um cobriu metade da cidade e tem outro que aconteceu para o bairro de Avidotino. E também estou falando que estou um dia e meio sem luz lá. Ontem à noite, na tarde de ontem, várias horas sem eletricidade chegaram, né? E hoje, parte do sul da cidade também está no escuro. E a incerteza começa a aparecer, né? Será que a infraestrutura chegou num nível tão drástico que vai acabar a luz em Donetsk de vez, né? Bom, não sabemos ainda o que está acontecendo por aí, coisa e tal. Segundo ele diz aqui, depois ele dá uma atualização, depois de 10 horas sem luz, a luz voltou lá na região de Donetsk, né? Mas aqui tem mais russos reclamando aqui. Metade de Donetsk está sem luz, né? Depois do bombardeio à noite. Eu acordo com frio. O aquecedor desligou. Que bom que eu tenho um modem e o computador está carregado, né? Mas isso é só metade do problema. Os HIMARS também chegaram, possivelmente ele fala aqui o nome de alguma fábrica ou coisa e tal. E o serviço, o centro de reparo de carros, onde eu estava conseguindo reparar o meu carro antes do início da guerra, e também depois disso, acabou sendo atingido e destruído, né? Ou seja, o cara está reclamando aqui lá da situação lá em Donetsk. Aqui o Igor Girkin traz mais informação. Mariupol. Acabou a luz completamente em Mariupol. Dizem que é devido ao bombardeio em Donetsk, água e aquecimento também começaram a desaparecer. Pois é, isso acontece, coisa e tal. O pessoal respondendo aqui, né? Isso daqui
foi o bombardeio que teve ontem em Donetsk, né? Os ucranianos fizeram esse ataque ontem em Donetsk, também em resposta ao ataque russo ali, né? Isso daqui ó, foi em Mariupol, né? Mariupol, alguma coisa clicou e apagou a luz, né? Dá para ver algumas luzes aqui que dá a impressão de ser coisa elétrica mesmo, um transformador indo para o saco, né? Aqui, ó, Mariupol agora. Em Mariupol, a luz acabou completamente. Dizem que é devido a Donetsk, água e aquecimento também estão desaparecendo, né? Aqui, ó, de novo, 5 horas da manhã, o que deveria ser por volta de 11 horas da noite aqui no Brasil. A maior parte dos distritos e vilarejos de Donetsk, Staroberevsk e ao sul da DPR, né? DPR é, entre aspas, República Separatista de Donetsk, estão sem eletricidade. Parece que também a região de Svetlodarsk, Debaltseve também está sem eletricidade. Gorlivka e Anakievo também sem eletricidade, né? Shakhtarsk também sem eletricidade, Ambrosievka também sem luz, Sedovo sem luz, Novoazovsk sem luz. Ou seja, parece que todo o oblast de Donetsk ontem ficou sem energia elétrica, né? Aqui o aviso lá das autoridades, entre aspas, de Donetsk, porque lógico são autoridades ilegítimas, a Rússia não tem jurisdição ali, mas o Pushilin, que é um dos idiotas lá, traidores, fala aqui, ó, à noite o inimigo tentou danificar o sistema de energia da região. Tentou não, acho que conseguiu, né? Infelizmente, devido ao impacto massivo, nem tudo conseguiu ser recuperado. O dano está sendo avaliado e que partes do território da, entre aspas, República Separatista de Donetsk foi de-energizado, né? Algumas cidades e distritos da República foram deixados sem eletricidade e, como resultado, um monte de aquecedores, né, de boilers, né, também não conseguem fornecer aquecimento para as cidades. Aqui no Brasil a gente não tem esse conceito, porque não tem cidades aqui que precisam de aquecimento no nível que eles precisam lá, mas um boiler é justamente uma caldeira, né? Você aquece água, gera vapor de água, e aí você tem algumas cidades que têm aquecimento central. Você tem uma usina que aquece a água e lança vapor, e aí tem uma canalização, igual o cano de gás que tem aqui no Rio de Janeiro, ou de água que tem em outros lugares. Esse cano de vapor d'água aquecido entra dentro das casas e faz o aquecimento das casas, né? Só que essa caldeira, esse boiler, precisa de energia elétrica para funcionar. Sem energia elétrica, acaba o aquecimento também, né? Também alguns prédios e algumas casas têm boiler da própria casa, né? Não é centralizado, mas enfim. Ou seja, o que está dizendo aqui é que várias casas ficaram sem suprimento de energia de calor, e isso no inverno lá na região é uma coisa preocupante, porque o inverno lá é muito rigoroso. A situação não é fácil, mas nesse momento os engenheiros estão trabalhando para restaurar o suprimento de energia elétrica em um número de vilarejos, né? Ou seja, machucou mesmo o pessoal, né? E aqui, ó, falando de Rostov-on-Don, tá? Esse aqui é um cara falando de Rostov-on-Don, também estaria sem luz Rostov-on-Don. Rostov-on-Don é essa cidade aqui na Rússia, né? Essa grande cidade da Rússia aqui. Pelo menos uma parte dela estaria também sem eletricidade devido a essa queda de luz aqui em Donetsk, né? Nós estamos escrevendo para você na luz de uma vela, de um frio que até machuca, e coisas que nós estamos coisas que estamos vendo pela primeira vez, né? A expressão vizinhos, o que aconteceu com a luz está sendo dita por muitas pessoas. Há cerca de um mês atrás nós assumimos que alguma coisa similar, nós não lembramos quem na Ucrânia, mas um dos grandes, né, indicou que caso a infraestrutura ucraniana fosse atingida, nós receberíamos uma resposta. E no dia de ontem, isso aconteceu pela primeira vez. Ontem, pela segunda vez, se um pode dançar, dois podem dançar a mesma dança, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é justamente que os russos estavam avisados, que os ucranianos falaram de fato que se os russos atacassem a infraestrutura de energia ucraniana, que eles iriam revidar, né? E foi o que aconteceu, né? Dois podem dançar essa mesma música, né? Em geral, o Olá de Kiev chegou, e agora as Forças Armadas da Federação Russa têm uma dúvida, né? Tem uma questão. Só tem duas opções. Ou continuamos a atingir a infraestrutura de energia da Ucrânia, e então nós podemos esquecer sobre luz e aquecimento em Donetsk, e também em outras cidades da Rússia, que vão acabar chegando no mesmo ponto,
E então nós vamos ter que dizer depois, né? Mas com isso, por exemplo, não está claro para a gente se o acordo de grãos ensinou alguma coisa, se pode ser de alguma forma, né? O que eles estão falando aqui? Eles estão falando que o acordo de grãos, a Rússia estava proibindo a Ucrânia de usar de abastecer os grãos. A Ucrânia usou um monte de drones e mísseis e coisa e tal, e praticamente destruiu a frota russa do Mar Negro, né? Hoje a frota russa do Mar Negro está escondida em Novorossiysk e os navios continuam passando para abastecer grãos ali. Ou seja, a Rússia viu que atacar a Ucrânia tem resposta, né? E agora aparece a mesma coisa na questão da energia elétrica. No passado, os russos fizeram vários ataques contra a infraestrutura de energia ucraniana, deixaram várias cidades sem luz por várias horas. Ano passado a coisa realmente foi danosa, a Ucrânia não tinha defesas antiaéreas fortes ainda, era uma situação difícil, então não teve jeito. A Ucrânia não tinha como responder, não tinha drones, não tinha mísseis. Esse ano a coisa foi diferente. Os russos atacaram, receberam de volta, né? Imediatamente, no dia seguinte, né? Foi boa essa resposta da Ucrânia, porque justamente coloca esse dilema. O Putin tem eleição ano que vem. Ele sabe que esse tipo de coisa, ninguém gosta de ficar sem luz, ainda mais no inverno. No inverno é um risco de vida lá naquela região, né? Então, vamos ver o que o Putin vai fazer com isso daqui, mas certamente a Ucrânia botou um dilema na cabeça dos russos, né? Bom, falando sobre a linha de frente, teve muito pouca mudança. Esses dias todos estão tendo muito pouca mudança. Vocês sabem, estamos no meio da estação da lama lá na Ucrânia, então nada anda por ali. E hoje nós tivemos mais coisas, nós tivemos a estação do inverno mesmo, né? Ônibus e caminhões ficaram presos em nevasca, muitos acidentes em rodovias por conta do gelo, né? O gelo forma uma camada de gelo na estrada, a água congela, forma um gelo, e aí, meu amigo, o pneu simplesmente não tem tração, aí o caminhão tomba, é uma tragédia isso daqui. Dá para ver direitinho que está congelada a estrada aqui, ó. Ou seja, a situação na Ucrânia está complicada. Esse inverno promete ser rigoroso, ao contrário do inverno passado, que a verdade é que a Ucrânia deu sorte, porque no inverno passado a Rússia conseguiu de fato atingir muito da infraestrutura ucraniana, então realmente se fosse um inverno rigoroso, os ucranianos teriam problemas. Também a Europa como um todo, né? Ano passado tinha o corte de gás da Rússia, felizmente agora a Europa já arrumou outros parceiros para fornecimento de gás, então não vai fazer tanta diferença agora. Que bom, porque esse inverno deste ano promete ser mais rigoroso, segundo estão dizendo, né? Bom, aqui os ucranianos destruíram uma torre de comunicação dos russos, ali próximo de Oleshky Sands, né? Destruíram com munição cluster. Isso é uma boa coisa, a gente já falou que os russos estão com dificuldade de comunicação ali na região, certamente esse é um dos fatores, né? Os ucranianos estão destruindo as comunicações russas ali na região. Excelente notícia isso, né? Aqui é um vídeo de um tanque russo tentando atingir ucranianos, né? Então o tanque russo chegou, na verdade é um IFP, né? Um drone, um BTR, um veículo de apoio à infantaria, um blindado de apoio à infantaria, que chegou aqui em Krink e está atirando contra posições ucranianas que estão aqui na cidade de Krink, né? E aí o pessoal dos drones chegou ali e pegou o BTR lá e destruiu completamente ele, totalmente destruído por drone FPV, menos um blindado para os russos ali na região. E tem mais boas notícias disso daqui, né? Você fala, pô, caramba, o blindado estava dentro de Krink atingindo os ucranianos? Sim, dentro de Krink. Fizeram a conta aqui de onde é que ele estava, aqui fizeram a geolocalização da coisa, e ele está na beiradinha leste de Krink. Então, ou seja, de fato aqui, ó, um BTR, né, um carregador de pessoal russo, um veículo de blindado de apoio à infantaria. A localização confirma que a luta se moveu mais para o leste do vilarejo. Ou seja, essa área aqui antes estava em controle russo total. Os ucranianos conseguiram avançar para cá, agora os russos estão mais longe ainda do que eles estavam, né? Aqui tem uma imagem feita pelos russos reclamando que o general Teplinsky não resolveu nada não, ao contrário, continua muito ruim, né? Se você pegar aqui a tradução da coisa, ó, primeiro para a gente ver o mapa aqui, né? Ele bota em 4 datas aqui, no dia 27 de outubro,
Os ucranianos já tinham a cabeça de ponte aqui, foi quando os russos decidiram, já tinham tentado tirar, não conseguiram, aí botaram o Teplinsky para comandar o exército aqui. Supostamente o Teplinsky é um bom general, tem uma capacidade muito boa, é famoso lá entre as tropas russas, mas é aquilo que a gente falou na época, né? Ele não ia ter muitas reservas, os russos estão sem reservas. Então aqui foi em 27 de outubro, 5 de novembro, então os ucranianos avançaram mais coisa aqui. Aqui, ó, 15 de novembro, mais coisa ainda, começaram a entrar na mata aqui. E hoje, 25, ontem, né, 25 de novembro, eles entraram bastante na mata aqui, já pegaram uma parte aqui e já chegaram bem nesse cantinho de cada cidade, onde a gente viu a briga ali do BTR, né, contra os ucranianos, né. Então o pessoal colocando aqui, ó, um mês com o Teplinsky comandando o grupo do Dnipro, e vamos sumarizar os resultados aqui, né. Nós temos que desapontar todo mundo que achava que com a chegada do Teplinsky a situação em Kherson iria melhorar. Isso estava ruim e a situação agora está perto de um desastre. Aqui está o resultado do melhor general da SVO, é a Special Military Operation, né? Operação Militar Especial que os russos falam, claramente descritos, né? Ou seja, mas veja, é aquilo que eu falo para vocês, a gente não sabe sequer se o Teplinsky de fato assumiu. Porque lembra, quando o Teplinsky, no dia que o Teplinsky assumiu o grupo do Dnipro, os ucranianos bombardearam o quartel-general onde ele estava, mataram um monte de oficiais e tem gente dizendo que o Teplinsky ficou ferido, ficou com dano emocional e está internado até agora. Então a gente não sabe se o Teplinsky de fato assumiu isso daqui. Mas mesmo que ele tenha assumido de fato o grupo do Dnipro nessa situação, não tinha muito o que ele fazer, porque não tem reserva, ele não pode tirar o pessoal de Orihiv, senão os ucranianos avançam para Tokmak. Ele não pode tirar o pessoal de Avdiivka, senão a Avdiivka para. Então ele não tem como mandar reservas ali para Kherson, então não adianta você botar o melhor general do mundo se o cara não tem o que fazer nada, né? Então aqui, ó, juntaram toda o 70º, eu não sei se isso aqui é exército, porque essas siglas, na hora de traduzir, a sigla fica embananada, é difícil de ver, né? A 144ª Brigada, a 810ª Brigada, enfim, botaram um monte de coisas aqui e mais unidades e não conseguiram retirar os ucranianos do vilarejo de Krink. A cabeça de ponte, por um mês, não apenas não foi destruída, como expandiu, né? Um gênio militar, pode-se dizer, né? Tirem os chapéus, né? Enfim, tá falando ironicamente essa última parte, evidentemente, mas é o que eu falo para vocês. A gente nem sabe se o Teplinsky está realmente mandando, porque não tem nenhuma imagem dele depois do ataque ucraniano no quartel-general, né? Parece que vivo ele está, isso inclusive de acordo com fontes do governo ucraniano. Sobreviver, ele sobreviveu, mas ele teria ficado com abalo emocional, foi internado no hospital e não teria retomado o controle das tropas ali. Então, quem é que está comandando esse troço? A gente nem sabe no final das contas. Se é ele mesmo, tá fazendo merda, não conseguiu muita coisa, né? Bom, aqui também na região aqui sul da Ucrânia, os ucranianos destruíram um depósito de munição em algum lugar aqui próximo a Tokmak. Não teve grandes mudanças por aqui, mas teve esse depósito aqui destruído. Um depósito russo com minas antitanque que foi explodido lá no sul. O pessoal percebeu que era um armazém de minas antitanque e aí com a artilharia acabou destruindo esse depósito de munição aqui na região sul ali da Ucrânia, né? Bom, vendo aqui a situação do Polevolan, os mapas dele aqui, o que teve de mudança e basicamente nada, né? Você pode ver aqui a região de Avdiivka. Continua muito ruim a região de Avdiivka, mas nenhuma mudança. Teve um trechinho aqui ó, de 0,02 km aqui, eu acho que ele expande isso daqui. Aqui, ó, um pequeno trechinho aqui que os russos avançaram de ontem para hoje, mas praticamente nada, né? Aqui na região que eles chamam de região industrial de Avdiivka. Aqui é muito difícil eles avançarem aqui, porque os ucranianos têm um poder de fogo muito grande aqui nesses prédios aqui que ficam no alto, mas de qualquer forma os russos estão conseguindo avançar alguma coisa aqui no sul, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o grande ataque que teve de drones de anteontem para ontem lá na Ucrânia, né, os 75 drones,
a maior parte derrubado e coisa e tal. Ele não fala sobre o ataque ucraniano à Rússia hoje, porque ele fecha esse relatório mais cedo, então não chegou a pegar isso, né? Mas ele fala duas outras coisas interessantes aqui, que a gente vai falar mais adiante. Primeiro que o Ocidente concordou em transferir navios de guerra para a Ucrânia para proteger o corredor de grãos ali no Mar Negro, né? Isso daria mais tranquilidade para os navios passarem ali no Mar Negro, abastecendo nos portos da Ucrânia, né? E também existe uma briga entre bloggers russos nacionalistas e, na verdade, entre eles e o pessoal da Chechênia, né? Você pode imaginar, russo tudo racista pra caramba, tudo cheio de preconceito, e o pessoal da Chechênia, que é muçulmano e coisa e tal, vocês podem imaginar que deu briga isso daí, né? O 13th, o canal 13, né, que é 13º, na verdade, fechou o canal, ele desligou o canal, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Bom, isso daqui é uma propaganda russa, tá? Esse cara aqui é uma russete e tá falando aqui, nossa, que coisa terrível isso, né? Uma deputada do partido do Zelensky, uma ex-deputada do partido do Zelensky, como é que é o nome dela? Fala o nome dela aqui. Ela disse que a Rússia ofereceu paz para a Ucrânia em troca da neutralidade, que a Rússia não invadiria a Ucrânia se a Ucrânia ficasse neutra, não tentasse entrar para a OTAN. Isso já foi desprovado várias vezes, a Ucrânia já tinha se comprometido a não entrar na OTAN antes da guerra. É lógico, agora a coisa mudou, depois que foi invadida pela Rússia, agora ela quer entrar na OTAN de qualquer forma. Mas a Ucrânia tinha se oferecido já para continuar neutra, não entrar na OTAN antes da guerra, né? Então esse papo de que teve um acordo de paz, ela fala aqui que o principal objetivo da Rússia não era invadir a Ucrânia, era tornar a Ucrânia um país neutro, que não virasse parte da OTAN, e não sei o que lá. Isso daqui é a propaganda que eles vão tentar fazer na Ucrânia lá, né? Isso aqui é a pessoa falando em ucraniano, passou na televisão da Ucrânia isso daqui. Essa é a propaganda russa que o pessoal quer fazer. Lembra que a gente falou uns dias atrás que a Rússia iria começar uma grande campanha de desinformação dentro da Ucrânia? Isso daqui faz parte desse pacote de desinformação, né? Ou seja, é lógico, isso aí é para dizer que o governo não precisava lutar, que foi erro do governo ucraniano lutar contra a Rússia, que não sei o que lá. Pô, acorda, né? O pessoal na Ucrânia sabe disso. Os russos chegaram ali pertinho do centro da cidade da Ucrânia, pô. Chegaram a tentar invadir Kiev. Que história é essa? Se a Ucrânia não lutasse, não existiria a Ucrânia nesse momento mais, né? Enfim, é uma besteira isso daqui, sem sentido nenhum, mas lembra que é objetivo da Rússia desacreditar o governo da Ucrânia e criar briga entre a Ucrânia e o Ocidente, né? É lógico, eu também acho que o Ocidente deveria ajudar com mais armas a Ucrânia, com mais ajuda, mas essa briga que estão querendo colocar como a Ucrânia antagonista do Ocidente, isso daí é claramente propaganda russa, né? E por falar em propaganda russa, uma outra propaganda que saiu aqui no New York Times, mais um absurdo completo. O New York Times disse aqui, olha só, em menos de 2 meses, mais que o dobro de mulheres e crianças foram mortas em Gaza do que na guerra da Ucrânia em 2 anos de guerra. Ok, eu entendi que o pessoal quis aqui dizer que, ai, tadinho dos palestinos, estão morrendo e coisa e tal. E eu tenho muita pena do povo palestino mesmo, né? Pena porque eles são sufocados pelo Hamas e acabam morrendo nessas guerras contra o Hamas, né? Infelizmente isso acontece sim. Mas o Tatarigami traz aqui o absurdo que é isso, por quê? Porque, de certa forma, eles acabam, ao mesmo tempo que tentam dizer que o Hamas, que os palestinos estão sofrendo, eles tentam dizer que, não, mas os ucranianos não estão sofrendo tanto assim não morreu tanta gente na Ucrânia não. E aqui, ele diz aqui por que está errada essa história. Eles dizem que se basearam em estimativas da ONU, né? E para verificar isso, ele foi checar esses números lá na ONU. E aí ele chegou aqui, ó, primeiro que o número dado para a faixa de Gaza, né, pelo Hamas, é dito pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é o Hamas. Então a ONU, ela fala claramente aqui, ó, estimadas, reportadas, mortes palestinas reportadas até o dia 18 de novembro. Então está aqui 4.506 crianças, 3.000 mulheres e 3.500 homens, né? Mas isso daqui, ó, a fonte é o Ministério da Saúde da Palestina, ou seja, é o Hamas. O Hamas sempre exagera o número de mortes mesmo. Eles se fazem de vítima o tempo todo, exageram o número de mortes. Ou seja, pegaram um número de mortes lá na Palestina de acordo com o Hamas.
E aí eles comparam com os números da Ucrânia, que são números verificados, ou seja, números de pessoas que realmente teve emissão de certificado de óbito e coisa e tal. É um número muito menor do que o número de mortes total na Ucrânia, né? Por exemplo, em Mariupol, a Associated Press descobriu mais de 10 mil novas túmulos em Mariupol. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque Mariupol está ocupada pelos russos. Não tem como saber quantas pessoas morreram mesmo, né? Estima-se que 3 vezes isso, ou seja, mais de 25 mil pessoas tenham morrido em Mariupol. Quando, verificando o número total da Ucrânia, né, eles dizem que estimam em 100 mil civis ucranianos mortos nessa guerra, né, no total. Mas, de novo, como a Ucrânia não tem como fazer a contabilidade correta nas áreas ocupadas pelos russos, esses números são estimativas, a gente não tem como saber, né? Então, eles compararam laranja com banana. Compararam um número que o Hamas diz que tem de mortos, mas não tem verificação nenhuma. Pode ser que muitos ali tenham sido mortos mesmo, mas só quando você fizer ali atestado de óbito de todo mundo, enterrar cada um para você saber realmente quantos foram, né? E compararam com o número da Ucrânia, o número verificado, o número documentado de mortes, que é muito menor do que o número real, né? Ou seja, um absurdo isso daqui. Eu entendo que eles queriam fazer uma propaganda para dizer que o Hamas, que os palestinos estão sendo mortos e coisa e tal, mas acabaram sacaneando a Ucrânia nessa história, né? Bom, viram o primeiro Abrams na linha de frente, olha que coisa. Em algum lugar ali do leste está um Abrams funcionando ali, né? Os russos estão apavorados porque os ucranianos estão usando um drone de rodas aqui, ó. Um carrinho que vai na trincheira dos russos e explode, matando os russos lá. Eu não sei quão efetivo é isso, não. Mas eles estão preocupados com isso aqui, parece que está funcionando com alguns russos isso daqui, né? Bom, briga na comunidade de bloggers russos, bloggers militares russos, né? O 13th, a gente já falou várias vezes dele aqui, vários comentários do blog dele aqui, 13º, né? Eles parece que brigaram com as unidades do Armat, que são as unidades chechenas, e ele resolveu fechar o blogger, né? E daí ele fala aqui que a briga, que ele tentou trazer a briga para ser discutida internamente. Ele disse que isso aconteceu por ameaça aos pais do 13th, né? Então ele decidiu que, já que ameaçaram os pais dele, ele ia fechar o blog, né? E primeiro, você não deve mexer com pais e mães, né? Isso realmente, ameaçar papai e mamãe de outra pessoa é uma coisa chata, né? Segundo, se você quer encontrar o 13th e conversar com ele como um homem, por favor, metade da linha de frente sabe onde é que ele está. Por que publicamente fazer isso para a alegria dos ucranianos, né? E é o que está acontecendo, né? O pessoal do Akhmat está criticando o 13th, o 13th criticando o pessoal do Akhmat. É aquele negócio, russo é tudo racista mesmo, então era só questão de tempo para eles começarem a implicar com o pessoal muçulmano, né? O conflito constante e ataques mútuos, né, acabam tomando tempo de militares, oficiais militares, jornalistas, que ficam vendo esse feed só com briga entre dois, e ainda ajuda os ucranianos, né, ajuda os inimigos. Se uma pessoa pública, não importa quem ele seja, ativamente age e não apenas tira informações do campo no interesse da Rússia, ele merece o suporte, né? E depois a gente discute isso mais para frente, qualquer problema que tenha, né? É porque o pessoal do Akhmat estava criticando o 13th porque ele não estaria lutando de verdade, né? Ele acusa o Akhmat de não lutar e ele também não lutaria, ele estaria na linha de frente só coletando informações. Mas de qualquer forma o que ele fala não deveríamos brigar por isso agora. Se essas informações são úteis, né, deixa para resolver isso depois da guerra. E enquanto estiverem agindo nos interesses do exército russo, vamos providenciar suporte, né? Você acha que alguém está falando algo ruim sobre você? Prove isso com provas de verdade, não palavras, né? Prove que você está certo com palavras, com provas. Os caros leitores não estão interessados em suas brigas, camaradas. Vamos tomar conta das questões lá da linha de frente, coisa e tal. Ou seja, tá dando uma briga grande ali, porque é aquele negócio, né? Um bando de racista lá na Rússia. O pessoal do Armat, parece que o 13th desligou o canal dele do Telegram, porque teriam ameaçado os pais dele, em resumo, essa história, né? E a outra boa notícia é que parece que o Zelensky vai ganhar uma marinha, né? Parece que já tem acordos para recebimento de navios, e isso deve acontecer no futuro próximo, né? Faz todo sentido isso, porque durante muito tempo o interesse de todo mundo que exista patrulha aqui no Mar Negro,
para garantir o comércio de grãos da Ucrânia, para manter o preço do grão no valor razoável. Durante muito tempo, o pessoal queria até... A Inglaterra queria botar os navios dela aqui, ou a Turquia botar os navios dela para proteger os navios de grãos aqui da Ucrânia contra um eventual ataque russo, né? Só que isso tem um problema, porque vai que a Inglaterra bota os navios dela aqui e o navio acaba sendo atingido. É um ato de guerra. O Ocidente não quer entrar nessa guerra, ele não vai entrar. Ele pode ajudar, mas entrar na guerra ele não vai. Então a melhor maneira é dar os navios para a Ucrânia. A Ucrânia recebe os navios e vai patrulhar aqui a região, vai garantir a segurança aqui para o corredor de grãos, né? Tá funcionando bem o corredor de grãos, já chegou a 150 navios que passaram por aqui depois da Rússia não garantir mais a segurança deles, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.